Olá pessoal, vamos dar sequência aqui ao terceiro vídeo, né? Estava falando com vocês agora há pouco. Para quem está pegando esse vídeo separado, deixa eu só fazer uma introdução. Esse vai ser o quarto vídeo de uma série, né? De 4 vídeos da série intitulada Fisioterapeuta, o Caminho do Sucesso Profissional. Então eu gravei um primeiro falando dos aspectos legais, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu gravei um segundo dizendo como chegar ao diagnóstico fisioterapêutico. O terceiro falando o que vem depois do diagnóstico fisioterapêutico. Muitos acham que é o tratamento, não é o tratamento, é esse agora, né? Falei sobre os objetivos, dei diferenças claras, né? Se você perceber no segundo e no terceiro vídeo, eu estou te explicando que não basta apenas você identificar a disfunção, você tem que quantificar. O que é, professor, o que é identificar a disfunção? Você identificar a disfunção é tua obrigação, mas não é apenas você dizer assim, distúrbio funcional do membro inferior direito, está fora. Você tem que quantificar e qualificar as disfunções do membro inferior direito. Entre eles, dor, diminuição do arco de movimento, bloqueio, hipotonia, hipotrofia, diminuição de força muscular, alteração de marcha, coloração, vermelhidão, equimose, cicatrizes, ok? Então, o diagnóstico fisioterapêutico você identificou, quantificou quantas disfunções ele apresenta e qualificou. O edema está duro ou está mole, ou seja, cacifo positivo ou cacifo negativo. A área está com temperatura normal, está aumentada ou está diminuída. Ok? Então são qualificações desse distúrbio. E o objetivo fisioterapêutico é baseado nesse distúrbio. E eu te chamei a atenção que na maioria das vezes, se tratando de sistema músculo-esquelético, esse paciente apresenta dor na fase subaguda e crônica, dor ligada ao movimento. Por quê? Porque ele apresenta disfunção muscular, articular principalmente. Articular, ele pode ter limitação ou pode ter um bloqueio. Ele pode ter diminuição, deverá ter diminuição de força muscular. Ele deverá apresentar áreas de retrações musculares, como pontos gatilhos, síndromes miofasciais, ok? Então, eu tenho que parar com esse negócio de ter medo da dor. Ele está apresentando dor, eu vou correr para o TENS, vou correr para o ultrassom. Calma, ele não está numa fase aguda. O paciente, quando chega para a gente, ele chega numa fase subaguda ou crônica. Se ele tem dor ao repouso, que piora o movimento, ele tem uma dor aguda. Isso é clássico em ortopedia, isso é clássico em traumatologia, tá? Isso é clássico. Reumatologia também, mas aí você tem que ver que reumatologia envolve aspectos degenerativos. Mas na maioria das vezes, a dor ligada ao movimento é por disfunção muscular oriunda do desuso. Ele ficou imobilizado. Mas não ficou no gesso, mas ele ficou em casa parado. Ele ficou numa posição antálgica, ele ficou 15 dias segurando o braço. Isso é uma posição de imobilismo. Então, as fibras elásticas são substituídas por fibras inelásticas, pela falta de movimento, né? Eu devo te lembrar que é o movimento que mantém a minha contração excêntrica, que alonga o meu músculo. Se eu fico numa posição parada, eu estou sempre numa fase concêntrica. Então, a tendência é que eu encurte mais essa musculatura. E aí eu estou mandando uma informação para o meu sistema nervoso de que ele não precisa mais de fibras flexíveis,
Ele precisa de uma fibra rígida. E aí começa a haver depósito de tecido conjuntivo, e eu transformo uma fibra que era elástica em uma fibra inelástica. Por isso que eu preciso, quanto antes, após liberação clínica, liberação médica, mobilizar essa área. E é isso que eu vou falar para vocês agora, no diagnóstico fisioterapêutico. Que é o quê? Quando nós vimos nos vídeos anteriores, diagnóstico fisioterapêutico, objetivo, e o último item, aqui ó, o último item do processo para você ter sucesso na tua profissão, ao contrário de que muitos acham que é por conta de ir direto para o tratamento, eu falei nos vídeos anteriores. Se você tiver dúvida sobre isso, se você não entendeu nessa série de vídeos, comente, entre em contato comigo, que eu vou esclarecer melhor. Porque o tratamento é a terceira e última etapa do meu processo de avaliação. A nível de importância é paradoxo, eu concordo. Quando você pensa em fisioterapia, você pensa em reabilitação, você pensa no produto final, e deve ser dessa forma. O paciente ele vem com distúrbio funcional e a gente recupera a função dele. Mas eu estou te mostrando cientificamente, propedeuticamente, que se eu não conheço a disfunção, como é que eu vou tratar? E é por isso que muitos fisioterapeutas não obtêm sucesso na profissão, porque fazem protocolos, né? E aí vai a minha resistência a essa febre de Pilates. Eu penso que Pilates é importante, tem a sua indicação, mas não pode ser padronizado como está sendo feito. Você pega um paciente com artrite, faz o mesmo exercício, pega um paciente com artrose, faz o mesmo exercício, pega um paciente com... Não pode ser dessa forma, porque cada um apresenta uma manifestação clínica. Eu tenho que respeitar o tipo de lesão, eu tenho que respeitar a individualidade dessa pessoa, a idade, o sexo, a história pregressa, foi atleta, não foi atleta. Então, cada caso é um caso e não se pode padronizar. Mas o que eu fico estarrecido e lutei contra e continuo lutando é o que? E se você entrar nas minhas páginas aí, o que você mais vai ver de comentário é: doutor, que as minhas páginas todas são eu mostrando a parte prática, né, na universidade, manipulação, teste específico, desbloqueio, terapia manual, né, Mater. Eu acho que só RPG que eu não postei nada ainda, né, por conta de uma política do criador do método que não deixa você propagar, então evitando problema jurídico. Mas as pessoas entram em contato se lamentando, praticamente chorando: doutor, eu vou para a fisioterapia, só fico com aparelho. E vocês estão contando que eu já sei há mais de 20 anos. Só que eu sou fisioterapeuta do século passado. Eu sou formado em 1997. Em pleno 2020, amados, não dá mais para a gente aceitar isso. Então é isso que eu quero te chamar a atenção. A conduta fisioterapêutica, como fisioterapeuta de sucesso, que é esse o tema, eu estou falando aqui para fisioterapeutas que querem ser bem-sucedidos, né? Porque tem isso também. Tem gente que sabe e não quer fazer, que é pior ainda. É pior ainda. E aí me permita falar um pouco, fugir aqui do propósito, mas só para te chamar a atenção. Se você acredita num Deus que ele é justo, ele é abençoador, mas ele também é justo. Se você sabe que está fazendo certo e não faz, isso tem um preço, porque isso chama-se pecado. Quando eu sei o que eu tenho que fazer o certo e faço o errado. Quando eu não sei, tudo bem. Quando eu não sei, tudo bem. Eu até sempre brincava com meus alunos ao longo desses 20 e poucos anos de docência, que ter aula com Nelson Barradas era bom por um lado e ruim por outro. O primeiro é o quê? Que você vai saber o que precisa ser feito. E o ruim é que você não pode deixar de fazer o que é certo, né? Aí eu vou falar de Bíblia de novo: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que eu estou postando esse vídeo aqui, tudo baseado na ciência, né? Comprovado e consolidado
com a minha experiência profissional. Então, ó, como fisioterapeuta de sucesso deve proceder nessa fase e o que deve ser priorizado por ele, na fase do tratamento? Priorizando os aparelhos, estou perguntando, deixando a cinesioterapia, que é o exercício terapêutico, para segundo ou terceiro plano, ou quem sabe nem realizá-la? É isso que eu acabei de falar agora. Tem fisioterapeuta, me desculpa, que se esconde atrás do aparelho. Nada contra ao Pilates, nada contra a eletroterapia, termoterapia, fototerapia. Tudo contra quando é utilizado indevidamente, quando é usado de maneira distorcida. Aí realmente eu sou contra. Tudo bem? Então, aí é uma reflexão. De repente a culpa não é sua, de repente só te ensinaram a fazer aparelhos. Não te falaram, essa cinesioterapia está com dor, não vão mexer. Acabei de te falar aqui nesse vídeo nos anteriores. A maior parte das dores desse paciente é pelo desuso. Então você precisa quebrar esse círculo vicioso. É óbvio, eu não estou falando de exercício contra a resistência, exercício terapêutico contra a resistência. Por isso que eu faço a ressalva do método Pilates, que na maioria das vezes é feito contra a resistência. Eu estou falando aqui de uma cinesioterapia passiva, ativa assistida, uma mobilização que você faz para começar a lubrificar essa articulação, para começar a reestimular esse músculo na fase excêntrica, porque ele ficou muito tempo na fase concêntrica. Ou quem sabe nem realizá-la. Então, ó, partindo do pressuposto, eu falei que eu estou baseado na ciência, partindo do pressuposto que as lesões musculoesqueléticas desencadeiam macrodeformações, ou seja, alterações musculares, e microlesões, que são alterações ósseas, eu estou falando isso com vocês aqui o tempo todo. O paciente vai ter dor por conta de alteração muscular e por conta de alteração articular, em fase subaguda e crônica. Fica fácil perceber que nenhum aparelho sozinho irá promover o alongamento ou a liberação de determinadas estruturas, a fim de restaurar os movimentos e, consequentemente, o arco de movimento. Eu falei para você que eu não sou contra a eletroterapia, fototerapia e termoterapia, como coadjuvante, ou seja, antecedendo uma mobilização. Beleza. Agora, fazendo só ela, ao invés de mobilizar o paciente, aí realmente não tem como obter sucesso, queridos. Não tem. Não tem, não tem, não tem. Aí você não vai ser bem sucedido, você não vai ser feliz, você não vai ver teu paciente se recuperando, você vai ficar em dúvida, vai ficar inseguro, vai ficar se questionando. Aí a Bíblia diz que é um abismo chamando outro abismo. Perco a confiança, fico triste, perco o ânimo, me canso e daqui a pouco abandono a profissão. Não é isso que eu quero que você seja muito bem sucedido. Vamos lá. E muito menos promover o equilíbrio dos músculos dinâmicos, que se encontram com o aumento do tônus, e encurtado e rígido, e dos músculos estáticos, que se encontram com diminuição do tônus. Então, é basicamente aquilo que eu te falei, né? Tem musculatura que ela é mais excêntrica, trabalha mais na fase excêntrica, tem musculatura que trabalha mais na fase concêntrica, né? Agonismo, antagonismo, para se manter um movimento equilibrado. Eles estão alterados. Na área traumato-ortopédica, principalmente, esses músculos se encontram encurtados na fase concêntrica. Depois leiam síndromes miofasciais, ok? Mais tarde, outro dia, eu vou postar um vídeo sobre síndrome do piriforme, que é uma síndrome miofascial. Somente a cinesioterapia, com seus vários métodos, tem a propriedade de reequilibrar o sistema músculo-esquelético e, consequentemente, corrigi-lo. Já falei anteriormente que nenhum aparelho sozinho consegue o reequilíbrio ósteo-mioarticular. Então, o fisioterapeuta de sucesso não deve fazer o óbvio e ficar na mesmice, aparelhinhos somente. Tem que fazer a diferença, utilizando um aparelho somente como coadjuvante da cinesioterapia e nunca ao contrário. Eu vou ficar 40 minutos no aparelho e 2 minutinhos de mobilização. Não é assim, não. Resumindo, queridos, a avaliação fisioterapêutica consiste no diagnóstico fisioterapêutico que me leva aos objetivos fisioterapêuticos, que é o que eu quero com o meu tratamento,
o tratamento propriamente dito, que tem que ser pautado 90% na cinesioterapia, que é o exercício terapêutico, ou na terapia manual. No meu caso, eu utilizo os dois. De maneira geral, os princípios regem a nossa existência e são comuns a todos os povos, culturas, eras e religiões, queiramos ou não. Quem age diferente ou em desacordo com os princípios universais acaba sendo punido pela sociedade e sofre todas as consequências. São as escolhas que fazemos com base em valores equivocados, não em princípios. Então, meu amado, eu te passei nessa série de 4 vídeos os princípios do ser fisioterapeuta. Se você entender, é óbvio que para tudo isso é necessário um bom conhecimento de anatomia, cinesiologia, fisiologia, cinesioterapia e por aí afora. É óbvio. Mas, acima de tudo, você não abrir mão do princípio. Quando você não faz avaliação, quando você não faz o diagnóstico, quando você só usa aparelho, você está abrindo mão dos princípios da tua profissão. Aí você vira mais um no mercado. Ok? Então toda profissão tem princípio, todo mundo tem princípio, a fisioterapia tem princípio. Tenha paciência, viva um dia de cada vez, que dia a dia você vai se consolidando como um fisioterapeuta de sucesso. Tenha convicção, estude, aplique, você vai ver a melhora imediata do teu paciente. Por mais que queiram, faz aparelho, faz isso, faz aquilo. E pode ter certeza, se você está num lugar que só faz aparelho, quando você começar a mobilizar um paciente, ele vai começar a ter melhoras. E ele mesmo vai contagiando os outros. Ok? Então acredite nisso, não abra mão do princípio. Tua faculdade valeu muito a pena, foi muito caro para você. Você investiu muito tempo, você investiu dinheiro, você se sacrificou para você se resumir a um único método, para você se resumir apenas a aparelho, para você se resumir apenas em pilates, para você se resumir apenas em RPG. Sua profissão é ampla, é rica, é maravilhosa. Eu amo essa profissão e vou terminar do jeito que comecei no primeiro vídeo. Se você acha que ter sucesso é você ficar milionário, esqueça, você não vai ficar milionário com a fisioterapia fazendo o que é honesto, justo, certo, dentro do princípio. Mas eu posso te assegurar que você vai viver bem, você vai ter condição de adquirir o suficiente para você e tua família viver confortavelmente. E acima de tudo, fazer o bem para o teu próximo não tem preço. A fisioterapia é uma ferramenta monstruosa, no bom sentido, terrivelmente monstruosa, para você abençoar o teu próximo. E aí você vai perceber que o melhor que tem é você fazer o que gosta e ainda ganhar com isso. Ganhar dinheiro, não no sentido de ser milionário, mas de viver bem, ganhar prestígio, ganhar status e estar com a paz que excede todo o entendimento perante Deus, que é a certeza que você está fazendo o que é certo. No mais, entre, comente respeitosamente, vamos trocar informações. Se você está querendo um vídeo específico que você queira assistir, uma aula, dê ali as sugestões. Eu estou aqui para te ajudar, meu amado, não estou para te criticar, eu estou para te ajudar. O que eu critico, porque o que é certo, o que é errado, né? Então, o que eu estou defendendo é você viver a fisioterapia na sua plenitude. Hoje estamos passando aí, vendo a importância do fisioterapeuta num centro de tratamento intensivo com essa pandemia desse Covid. E o fisioterapeuta em todos os setores, ele é essencial. Basta ele se fazer presente com competência. Tá bom, meus amados? Deus os abençoe ricamente, que a paz de Cristo esteja na sua casa, na sua família e contigo. Um beijo, fica na paz do Senhor.